E hoje nós vamos falar de relacionamentos familiares. Não tem nada mais cotidiano do que relação familiar, né? Afinal de contas, nós viemos de uma família, nós somos uma família, nós somos fruto da nossa família. E sem ela nós não seríamos possível, sem a nossa ancestralidade, sem os nossos pais nós não seríamos possível, sem os nossos familiares nós não seríamos possível. Então, partindo desse princípio, uma coisa que eu observo e que é nítido é que dentro da filosofia sistêmica, o que a gente pode observar é que o pertencimento e a hierarquia são duas ordens, né, que estão assim muito presentes quando a gente fala de relacionamentos familiares. Claro que não desmerecendo aqui o equilíbrio entre dar e receber. Mas quando a gente fala de relacionamentos familiares, a gente logo, notadamente, primeiramente, a gente fala, pensa, vem na cabeça e a gente não tem como negar. E, obviamente, quem conhece alguma coisa de filosofia sistêmica, a gente consegue enquadrar totalmente, quem conhece o mínimo, consegue ligar o pertencimento e a hierarquia. O que o pertencimento diz? Todo mundo faz parte. Quem é todo mundo? Todo mundo é todo mundo mesmo. Inclusive o ex-marido, a ex-mulher, até pessoas que não chegaram a fazer parte tão intensamente da nossa vida como através de um casamento, mas que foram muito próximos da gente, foram muito importantes na nossa história, como, por exemplo, um grande amor do passado, né? E a gente estabelece aí uma relação e isso pode interferir na nossa relação familiar. As crianças que não nasceram, essas crianças que não nasceram, elas podem ser as crianças que foram abortadas espontaneamente ou de forma provocada, as crianças que morreram precocemente, enfim, todo mundo pertence. Eu só enumerei aqui, gente, no âmbito de família, de relação familiar, tá? Eu não tô falando especificamente de vínculo como um todo, porque se eu fosse falar de pertencimento de vínculo como um todo, eu colocaria até o assassino e o algoz, tá? Mas nós estamos falando hoje de relação familiar, tá? Sabe, alguém já ouviu dizer que sogra, a gente tem ex-marido, ex-mulher, mas a gente não tem ex-sogra? É tipo isso, parte desse princípio que é mais ou menos isso. E a hierarquia é o seguinte: tudo que vem antes de mim é maior do que eu. Então, quando a gente fala que, notadamente, nas relações familiares, a gente consegue identificar claramente pertencimento e hierarquia, para mim é muito óbvio a presença dessas duas ordens. E a gente nota que é muito complicado que no dia a dia, por mais que as pessoas tenham alguma noção de algumas situações, inconscientemente, às vezes elas agem de outra forma. Por exemplo, sabe aquela história de eu faço tudo pelos meus filhos. Os meus filhos estão acima de qualquer pessoa. O que é estar acima de qualquer pessoa? Obviamente que acima de qualquer pessoa é acima de qualquer pessoa mesmo, inclusive acima do marido. A gente vê claramente
que as esposas, os maridos, principalmente as mulheres, elas colocam os filhos acima, inclusive do parceiro, do marido, né? Que inclusive, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, são os seus maridos e, obviamente, são os pais daquelas crianças. Mesmo que não sejam maridos, né? O pai daquela criança quer tanto o bem daquela criança quanto a mãe. Mesmo que as mães tenham formas diferentes de sentir, os pais também querem o bem. O Bert Hellinger, ele tinha uma maneira de definir as relações entre as mães e os filhos e os pais e os filhos. Ele dizia o seguinte: a mãe é a morte e o pai é a vida. Isso é metaforicamente, né? Se a mãe dá a vida, como que ela é a morte? Ela é a morte porque ela é capaz de matar até o próprio filho para salvar o filho. E o pai, ele não é capaz de fazer isso. O pai, ele só pensa na vida. O pai, ele empurra o filho para a vida. Quando a gente diz prosperidade, quando a gente diz vida, a gente o filho tá na energia do pai. E a mãe, ela tem a tendência de colocar o filho numa bolha. É por isso que o Bert Hellinger, ele tinha ele fazia essa analogia, né, a morte e vida. Mas não é, obviamente, ele não está dizendo que a mãe mata o filho. Muito pelo contrário. Ele diz o seguinte: os pais, a mãe e o pai dão vida aos filhos. Porém, a mãe, ela tem um vínculo com o filho muito mais profundo. Gente, isso é uma coisa óbvia, né? Nós carregamos os filhos dentro de nós. Isso não significa em momento nenhum que nós amemos os filhos mais do que os pais. O nosso amor não é maior. O nosso amor não é além do que o amor que os pais têm pelos filhos. A gente não ama mais. O nosso vínculo é diferente. É apenas isso que ele dizia. E aí, o que acontece com esse vínculo? As mães confundem esse vínculo com amor. As mulheres, elas têm uma tendência a achar que protegem mais os filhos, que são capazes de amar mais os filhos, que amam mais os filhos e que são as únicas capazes de salvar os seus filhos. E aí, por isso, elas colocam os filhos acima de qualquer coisa. Isso, além de ser muito prejudicial para os seus filhos, é extremamente prejudicial para as relações familiares. Primeiro porque ela coloca esse filho numa bolha. E o filho na bolha, ao invés de ir para a vida, ele vai para a morte. É mais ou menos isso. Nós estamos falando aqui de metáforas, tá? Em vez dele sair para a vida, ele fica na morte. É mais ou menos assim. Imagina uma criança dentro da barriga da mãe que passa do tempo de nascer. Aquela criança morre, não morre? Ela morre dentro da barriga. Ela morre dentro do útero da mãe, porque passou do tempo de nascer. É mais ou menos a mesma coisa.
Se a mãe coloca a criança na bolha, é como se ela estivesse ainda gerando aquele filho. Se ela coloca o filho dentro da bolha, é como se ela estivesse gerando aquele filho, e aquele filho passa do tempo de nascer. Ele morre. E aí, ele perde totalmente a sua força de vida, a sua força vital. Isso é extremamente prejudicial ao filho. Por outro lado, o que acontece com a relação daquela mulher com aquele homem, com aquele parceiro? Nós estamos considerando aqui, gente, o que... não estou excluindo nenhum tipo de relação, tá? Mas eu estou falando das relações que geralmente acontecem. Onde uma mulher e um homem, eles se encontram, independente de estarem casados com um papel passado, e vão ter um filho juntos, tá? Aquela mulher e aquele homem, eles perdem totalmente a força da relação, porque ela coloca um filho acima de qualquer coisa. E isso não é bom para a relação. Ela coloca aquele homem abaixo daquela criança. É como algumas tirinhas aí de charges que a gente vê, aqueles casais que colocam aquelas crianças como o reizinho. A gente vê muito isso, né? Nós estamos passando uma geração, nós estamos vivendo uma geração de pais que colocam seus filhos como reizinhos, as crianças mega especiais, as crianças ultra especiais. Meu filho é um reizinho, ele pode tudo. Ele pode, inclusive, acabar com as nossas relações familiares. E essa criança, ela se torna tão enfraquecida, porque além de não ter força vital, ela não tem segurança alguma. Qual é a base de segurança de uma criança? Pai e mãe. Se a mãe e juntos, uma criança não nasce sem pai e mãe. E a criança lá no seu inconsciente, lá no fundo dela, mesmo que ela não saiba de onde vem, mesmo quando a criança acredita aqui no seu consciente que ela nasce da cegonha, que a cegonha traz ela, no seu inconsciente, ela sabe que a vida dela só é possível através do pai e da mãe. Ela sabe muito bem que sem o pai e sem a mãe, a vida dela não é possível. E ela só tem força através do pai e através da mãe. Se a mãe a sobrepõe ao pai, ela se sente completamente enfraquecida. Um lado dela tá anulado. Então essa criança tá manca. Ela tá sem base. A qualquer momento ela pode cair. Imagina uma cadeira em que um pé tá quebrado. Uma cadeira em que o pé tá quebrado e que ele só tá colocado, só apoiado. Dependendo da pessoa que senta ali e força, essa cadeira cai. Vocês conseguem ter compreensão disso? O que acontece com as relações familiares? O casal, ele tem precedência aos filhos. E o casal, ele deve ter prioridade aos filhos. Um casal jamais deveria se colocar abaixo dos filhos. Uma criança não deve ter preferência, uma criança não deve ter prioridade na vida de nenhuma das partes ao outro do casal. E esse é o grande problema que a gente vive hoje, que a gente sempre vive. Eu fico pensando, eu não sei como é que era antigamente, muito antigamente, no tempo da minha avó.
Mas eu penso, pelas histórias que eu ouço e pelo que eu escuto meus pais dizerem, me parece que as coisas não eram bem assim. Até porque tinha as relações eram um pouco diferentes. Essa questão da hierarquia, ela era uma coisa assim bem mais respeitada. Então os filhos, eles não tinham assim muita voz ativa. E aí parece que as coisas funcionavam bem. O problema é que com as gerações, com o tempo, com a evolução dos tempos, os filhos foram criando muita voz. E foi se dando uma liberdade para os filhos que, sistemicamente falando, a gente pode considerar como uma infração de ordem, né? Os filhos foram tomando lugares que não eram deles. E, por sua vez, os pais foram ficando enfraquecidos. As mães cada vez mais querendo proteger os seus filhos, ao invés de se apoiarem nos seus maridos e terem força com os seus maridos. E aqui eu não tô falando, gente, não tô trazendo questões de ordem de violência, não tô fazendo apologia ao feminismo, eu não tô trazendo questões dessa ordem, tá? Eu realmente tô trazendo a questão das relações familiares. Eu vejo essa questão da desordem mesmo. E essa falta de respeito do que as ordens sistêmicas, né? O que a gente observa com a filosofia sistêmica. E quando a gente observa essas ordens, a gente vê que essa prioridade, essa precedência dos casais, ela tá muito enfraquecida. Enfraquecendo isso, obviamente as relações familiares elas são totalmente enfraquecidas. E quando eu falo de enfraquecer relações, obviamente eu não estou dizendo que os casais não se separariam ou os casais se separam por conta disso. É óbvio, né, que uma relação de casal, ela pode acabar. Mas mesmo que um casal se separe, é muito importante que exista o respeito. E uma coisa que a gente observa, e é muito comum, é mais comum do que se imagina, aliás, mais comum do que se imagina, não. É comum e todo mundo sabe, é nítido, tá aí para todo mundo ver. As dores de uma separação, elas são latentes. As dores são latentes, são situações traumáticas, as pessoas não sabem lidar com essas dores e as relações familiares são, obviamente, as grandes afetadas. Quando eu digo relações familiares, tem pessoas que dizem assim, bom, mas com o divórcio, com a separação do casal, a relação familiar, ela obviamente acaba. Não, obviamente não. Quem se separa é um casal e não uma família. A família, ela tem filhos. Aquele vínculo, ele não se desfaz. A gente, do ponto de vista sistêmico, mesmo que o casal não tenha filhos, aquele vínculo não se desfaz. Então, o que acontece? Existe o divórcio, existe a separação, que é um desfazimento social, é uma quebra de vínculo social que a lei permite que aconteça, que
ocorra. Mas, do ponto de vista sistêmico, a gente vai ver e a gente vai perceber que quando a gente coloca isso no campo, a gente percebe que as pessoas não têm os seus vínculos rompidos. São vínculos que permanecem ali, ó, a vida toda. Uma vez estabelecido um vínculo num sistema, ele não se desfaz. E as exclusões, elas podem causar danos, assim, terríveis para um sistema. O que acontece? Quando a gente diz que um casal se separa, como eu já falei, não significa que uma família está se separando. E seria muito bom que as pessoas tivessem essa consciência. Mas claro, né, gente? Com tanta dor, com tanta ferida aberta, as pessoas não conseguem lidar com isso. É muito difícil a gente lidar com as nossas dores. É muito difícil a gente lidar com as nossas próprias questões. Então, o que acontece? Existe uma coisinha agora que nós profissionais do direito, a gente fala muito, a gente usa muito, e com certeza todo mundo já ouviu falar, que é a tal da alienação parental. Isso é muito novo, é de 2016 para cá, que está prescrito em lei, né? Que está ali dizendo que você não pode exercer alienação parental. Mas alienação parental existe desde que o mundo é mundo e desde que gente é gente e desde que os casais se separam. O simples fato de um casal colocar o filho acima de qualquer coisa, além do outro, na minha opinião, já é uma forma de alienação parental. Porque você encontra alguma forma de colocar o seu filho de uma forma e menosprezar o seu companheiro. E aí as relações elas vão se esvaindo cada vez mais. Isso é muito perigoso para os nossos filhos, isso é muito perigoso para a nossa vida. A gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz com as nossas relações. Os casais, quando se separam, eu costumo dizer que o casal, quando ele se separa, ele deveria ter um luto. Devia viver um luto. Assim como igual quando uma pessoa morre. O luto, ele é muito relativo. A gente não sabe quanto tempo dura. Tem gente que tem uma semana de luto, tem gente que tem 1 ano, tem gente que tem 10 anos. E não dá, obviamente, pra gente ficar esperando esse tempo todo pra se separar de alguém. Quando eu digo separação, eu falo no intuito jurídico da coisa, que é partir para o que é efetivo, né? Um processo judicial, as questões práticas. Mas seria muito importante que fosse oportunizado para os casais um recolhimento, cada um no seu canto, inclusive sem os filhos. É claro que isso é muito difícil, é quase impossível, mas seria muito bom. Sabe aquela coisa assim de retiro espiritual para a gente fazer uma reflexão? Mas as pessoas, elas escolhem a dor. E agredir o outro é uma forma que eu tenho de amenizar a minha dor. E geralmente as pessoas fazem isso através dos filhos. Mais uma vez, eu tô aqui falando da alienação parental. Mais uma vez, isso se trata de relações familiares.
ok, seria muito importante que a gente tivesse equilíbrio. Hoje mesmo eu estava conversando mais uma vez com uma amiga que é minha aluna no curso de formação, uma pessoa que tem seus filhos, passa ali um perrengue danado, tem um ex-marido e viveu muitas situações difíceis com esse marido. Situações difíceis não de violência, não, mas a vida foi difícil. E hoje e os dois se separaram, porque cansou, não deu mais. Hoje em dia, ela não admite que alguém fale mal dele. Inclusive os filhos. Ela fala, eu posso falar mal dele, vocês não. Eu fui mulher dele, eu sou a ex-mulher. Eu posso dizer, passei os meus maus bocados como esposa, mas vocês são filhos, vocês devem respeito. Ele é o pai de vocês. Eu acho isso de um amor tão grande. Eu acho isso muito bonito. É uma mulher que ela teria tudo para acabar com a raça desse homem. Teria tudo, vírgula. Por que ela teria tudo? Esse homem deu 4 filhos maravilhosos para ela. Ela viveu com ele, ela casou com ele. Apesar de todas as dificuldades, eles tiveram bons momentos juntos. E é isso que importa. O que foi difícil, foi difícil. Chegou uma hora que ela não quis mais, ela falou, não quero mais. Não quero mais, vou seguir a vida, pra mim assim não dá. E vida que segue. As pessoas podem escolher, elas podem fazer diferente. E tá tudo bem com isso. Os casais, eles podem se desentender como casal, podem escolher seguir em frente. O amor entre homem e mulher pode acabar, mas o amor através dos filhos, não. Não. É isso que faz a relação familiar. É através disso que mantém-se as relações familiares. A gente trabalha, do ponto de vista sistêmico, existe um amor oculto, que é o que une a gente, é o que estabelece os vínculos. E eu vejo, nesse exemplo que eu citei para vocês, um amor extremo dessa mulher por esse homem. Mas não é esse amor de mulher e homem, esse amor carnal, esse amor de mulher e homem mesmo, né? Que é esse amor que atrai a gente, que faz com que a gente tenha o desejo. Não, é um amor oculto, é um amor que faz com que a gente tenha as nossas relações. Ela criou uma relação com esse homem, ela estabeleceu uma família com esse homem e eles vão ter sempre uma família. Eles vão viver essa família. E esse vínculo, ele não se desfaz jamais. Isso é um exemplo de relação familiar. Bom, e dentro da nossa casa? Como estão as nossas relações familiares? Como são as nossas relações familiares? E as nossas relações com os nossos pais? Gente, olhar para os nossos pais não é fácil. Aliás, eu diria para vocês que se a gente olhasse verdadeiramente para os nossos pais, 95%, eu diria 98%, mas para a gente não colocar tudo na mão de pai e mãe, eu vou falar 90%. Se a gente olhasse para a nossa relação com os nossos pais, 90% das nossas questões, dos nossos problemas estariam resolvidos. E não é culpa deles, não.
Porque não existe culpa. Não existe culpa. As coisas são como são. Nós precisamos aceitar, respeitar, mesmo que a gente não concorde. Lembra o que eu falei no comecinho? A questão da hierarquia? O que é maior, o que veio antes de mim é maior do que eu? Isso não serve só para um casal, não. Eu e meu esposo estarmos acima dos nossos filhos. Isso serve também para os meus pais. O que está atrás de mim tem que ser maior do que eu. Inclusive, partindo desse mesmo princípio, que o casal tem prioridade, tem precedência. Os meus pais também são um casal. E eu preciso aceitar eles como um casal que veio antes de mim. Eles são maiores do que eu. E aí, eu aceito, eu respeito a história deles. Eu só fui possível porque eles são como são. As coisas são como são. As questões deles, entre eles, como casal, eu deixo com eles. Isso é problema deles. E eu sigo adiante. Se tiver alguma coisa que eu não concordo, eu posso fazer diferente. Mas quem sou eu para me meter entre o meu pai e a minha mãe? Eu sou apenas a filha. O princípio é sempre o mesmo. Ele vai só passando adiante. Ele vai só se repetindo. Entendeu? É só uma repetição. É só um degrauzinho adiante. E as coisas têm que ser assim. E o casal tem que ter essa noção. O casal tem que ter essa consciência. Eu vejo muito alguns casais falando, às vezes mãe, pai, falando para os filhos: eu te amo mais do que qualquer coisa. Outro dia eu falei para minha filha: filha, eu te amo muito, mas eu amo mais o seu pai. Porque se não fosse ele, você nem existiria. Aí ela falou para mim: eu sei, mãe, eu sei disso. E eu me senti muito bem de falar isso para ela, porque isso é verdade. Isso não significa que o meu amor por ela é menor, mas eu tenho que amar muito aquele homem. Eu só consigo expressar o amor que eu tenho pela minha filha se eu conseguir amar ele acima de qualquer coisa. É ele que eu tenho que amar acima de qualquer coisa. Por ela, eu faço qualquer coisa. Eu dou a vida por ela. Mas ele, eu amo acima de qualquer coisa. Porque se não fosse ele, ela não seria possível. E ela, desse jeitinho que ela é, com aquele olhinho, com aquela boquinha, com aquele cabelinho, daquele jeitinho, com aquele humorzinho negro de adolescente, só é possível porque é filha dele. Se fosse outro pai, seria outra filha. Então ele é o pai perfeito. Não existe menosprezar esse homem. Ele é o melhor pai para minha filha. Isso é muito importante. É muito importante que as pessoas entendam. Os filhos são os filhos porque são esses pais. Eu só tenho esse filho porque é com esse pai ou é essa mãe. Se fosse outro pai, seria outra criança. Se fosse outra mãe, seria outra criança. Então é muito importante que a gente estabeleça esse respeito, esse amor oculto. É muito importante que a gente estabeleça esse vínculo, esse respeito mesmo, sabe?
pelo que o outro é na nossa vida, para que a gente possa ter boas relações familiares. É muito importante. As relações familiares, elas são importantes. Ter boas relações familiares saudáveis, só são possíveis se a gente tem respeito pelos outros. Se os vínculos no nosso sistema, eles estão bem estabelecidos. E se eles estão sendo respeitados. Se ninguém está sendo excluído, se as ordens não estão sendo trocadas. Então é muito importante que a gente reflita sobre isso. Quem eu estou colocando em qual ordem? E quem eu estou excluindo e quem eu estou trazendo para o meu sistema? Eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso, que vocês pensassem sobre isso.